paz do Senhor, queridos professores, tudo bem com vocês? Meu nome é Sabrina Costa, sou professora da classe de Jardim de Infância da Escola Dominical da Assembleia de Deus de Blumenau de Santa Catarina e estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Nós estamos trabalhando durante todo esse trimestre com o tema Família, um presente do meu amigo, com as lições da CPAD e nós já estamos na 7ª lição. E nessa lição tem por título Um Presente para Toda a Família. Nós vamos tratar sobre a história de Raabe, uma mulher muito corajosa que foi usada por Deus para salvar a sua família. Os objetivos da lição é confiar que o Papai do Céu tem um poder para nos salvar do perigo e entender que o Papai do Céu protege a família daqueles que o amam. A nossa verdade prática é: Deus jamais abandona os que o buscam. Então eu estava estudando sobre essa lição, buscando umas novas ideias para passar para vocês. E a gente já falou bastante o primeiro objetivo sobre confiança, né? Nós trabalhamos um trimestre todo sobre confiança, sobre confiar em Deus. E algumas lições passadas, a minha pré-aula foi sobre confiança também. Então eu estudando e eu meditando sobre o tema, eu pensei em fazer um pouco mais focado na nossa verdade prática, que é Deus jamais abandona os que o buscam. Então a gente pode focar mais em cima do amor de Deus para com as pessoas. E a gente vai começar de uma maneira diferente a nossa aula hoje. Eu tenho a ideia assim de passar para vocês que a gente faça um esquema diferente nessa aula. Você pode começar com os seus louvores, com a sua oração, com a sua chamada, de acordo com o que é a sua rotina, mas ao invés de passar, a gente sempre passa primeiro para o versículo bíblico, para a dinâmica. Ao invés de passar para o versículo bíblico e para a dinâmica, a gente pode ir direto para a nossa história, porque a ideia é que você faça as dinâmicas durante a história, para que as crianças vão pegando o que a gente quer passar, que é que a Raabe teve um grande amor pela sua família e por ela mesma, mas que ela também procurou coisas novas para ela, porque ela não era cristã, ela vivia no meio de um povo que era ímpio, um povo que era idólatra, e ela também era ímpia e idólatra. Então, para começar essa aula, né, a parte da história, primeiro eu vou passar para vocês 3 ideias que eu tive para dar essa aula, para fazer os visuais. Na verdade, uma ideia já é um pouco copiada e repetida da Priscila e da Aline. Então, para usar os visuais da CPAD, você pode usar em forma de varal, se você não tem como fazer uns visuais, né, ou tá meio difícil, não tem muitas ideias, faça um varal com as figuras que você recebe da CPAD, ou pode também utilizar novamente a televisão. Ao invés de você colocar a TV do amor, na verdade você até pode deixar o tema TV do amor, porque a gente também vai falar sobre o amor nessa lição. Então pode falar a TV do amor e você pode fazendo como a Ali fez na outra pré-aula dela. Ou você pode usar para montar esse teatro, esse cenário que é os muros de Jericó, a casa de Raabe. Se você tiver legos grandes, aqueles legos que a gente usa que são grandes, você pode montar um muro, você pode montar umas casinhas dentro desse muro e a casa de Raabe em cima e usar bonequinhos de maneiras proporcionais. Ou você pode trazer, eu trouxe essa ideia para vocês, eu vou usar particularmente essa na minha aula, eu trouxe um muro de isopor pintado, quem pintou foi a minha filha até, e ele é mais grosso, só para dizer que ele fica em pé, né, porque ele é mais grosso, e só para dizer realmente que tem um muro na frente. Mas se você tiver mais dessas placas de isopor, você pode fazer uma cidade dentro de um muro mesmo, né? E eu trouxe então uma casinha, que é a casa de Raabe. Ela vai ter uma fita vermelha, que é a fita que ela usou para identificar a casa dela, que você vai ler a sua lição. No PDF eu vou estar deixando mais algumas informações sobre Raabe, sobre a Jericó, para vocês, que eu pesquisei, que são textos bem legais, bem curtinhos, que você pode estar utilizando para o seu próprio conhecimento. Mas então você
vai ler na lição que Raabe teve que colocar uma fita vermelha na casa dela para identificar a casa dela e ela não iria a casa dela não iria perecer, né? Quando os muros caíssem, elas iriam se salvar. Então, eu usei uma caixa de remédio, você pode usar a fita por dentro, até o momento que você puxa a fita na sua história para que ela fique visível para os alunos verem. Você pode colocar a casa em cima do muro, né? E usar esses bonequinhos. A gente já tinha utilizado eles nas lições sobre a abertura do Mar Vermelho. Então, esses bonequinhos feitos, a roupinha eu fiz com papel crepom. Então, você pode fazer, ficam bem bonitinhos, tem bastante para vender juntos em um pacotinho. Daí você faz o povo de Jericó, o povo de Israel e a família de Raabe. Também você pode fazer, esse aqui eu trouxe nas outras lições também, são as barraquinhas. Você pode colocar que o povo de Israel estava acampado ao redor da muralha para saber como que eles iam atacar. Eles estavam esperando que Deus mostrasse a eles como atacar. E nessa parte da lição você começa com as dinâmicas, né? Você pode trazer, eu acredito que você já tem, a Ali já trouxe também, um ouvido bem grandão, né? O que aconteceu? O povo de Israel estava querendo tomar posse do que Deus tinha dado para eles, que era a terra prometida, e eles estavam querendo brigar com a cidade de Jericó para que eles saíssem daquele local, porque esse era o local que Deus tinha dado para eles. Então Deus falou, sim, vocês têm que destruir essa cidade não me agrada. E daí, o que aconteceu? Raabe, que era uma moça que era de Jericó, que era uma moça que era idólatra, que era uma moça que não servia a Deus, começou a ouvir coisas sobre o nosso Deus. Então daí você fala as coisas que ela ouvia, os milagres que Deus fazia, o que Deus agia no povo, e ela começou a temer. Temer porque ela sabia que se o povo de Israel entrasse na cidade, ninguém ia sair vivo. E ela temeu por sua vida, e não só pela sua vida, ela temeu pela vida dos seus familiares. Então ela ficou muito transtornada, ela ficou preocupada porque os seus familiares iam perecer, eles iam morrer, ela não queria que a família dela morresse. Daí nesse ponto você pode trazer o nosso presente. Lembra que na primeira aula a gente falou sobre o presente da família que ela é para nós? Daí traz essa dinâmica no meio da sua aula. A família é um presente. Então, Raabe, ela amava a sua família. Você pode colocar dentro dessa caixinha de presente a foto das crianças que você tem no seu mural, se você tiver as fotos deles. Se você não tem a foto deles, eu fiz uma coisa na minha sala. Os pais da minha turma, eu devo confessar, também não trouxeram todas as fotos deles. Então, eu fui no Facebook deles e imprimi a foto para mim. E eu também posso orar pelas famílias dos meus alunos. Então, se você tiver um tempinho, vai lá no Facebook da família dos seus alunos e imprima a foto também. E coloca aqui, eles vão gostar de ver. Coloca que a família é um presente, que a Raabe amava a família dela, por mais que a família tenha alguns problemas, né? Daí você pode deixar Deus te usar. As crianças, hoje em dia, a gente tem realidades muito diferentes na nossa igreja, na nossa comunidade, e elas sentem falta de algumas coisas, muitas vezes. Eu tenho alunos que sentem falta da mãe porque moram com os avós, sentem falta do pai porque moram só com a mãe. Não é uma escolha deles, mas eles sentem falta, eles querem aquele carinho, querem conversar mais com os pais, e às vezes isso incomoda eles, né? Falar sobre família, às vezes incomoda. Eu tenho uma aluna especial que tem um grande problema com seu irmão. O irmão menor, ele é bem complicado, ele tem problemas escolares, então a mãe acaba dando bastante atenção para o menor e ela fica um pouco excluída. Não é uma coisa assim muito ruim, né, aos nossos olhos, mas ela sente muito. Então, nesse momento, professor, seja usado por Deus, fale que por mais que a família tenha problemas, por mais que a família tenha tantas coisas diferentes e difíceis, por mais que as famílias, olha só, sejam feitas de tantas formas diferentes, Deus ama eles. E vocês também, né? Nós também amamos eles, então nós devemos também cuidar da nossa família. Foi isso que Raabe fez. Ela poderia ter salvo só ela mesma, mas ela salvou a família dela toda. Quando os espias entraram na casa, ela pediu para que eles, como ela ajudou eles, para que eles salvassem ela. E eles falaram que
todos que estivessem dentro da casa iriam ser salvos. Então ela colocou toda a família dela dentro daquela casa para que eles fossem salvos. E aí temos a nossa outra dinâmica, porque ela teve que obedecer a um Deus que ela não conhecia, ela teve que fazer alguma coisa sem saber que se ia dar certo ou não, então ela confiou em Deus. Daí você pode falar para os alunos, olha só, ela não servia Jesus, ela não tinha Jesus no coração, ela não tinha Deus no coração, mas ela confiou que Deus ia cumprir a sua palavra. Os moços foram lá e falaram assim, olha, coloca uma fita na janela e coloca todo mundo que você quiser dentro da sua casa, que a sua casa não vai perecer, a sua casa não vai cair, não vai ser destruída. E ela pensou, será? E ela ficou com uma dúvida? Ficou, porque a gente tem medo, ela também teve medo. Só que mesmo assim ela confiou, ela pensou, esse Deus não vai deixar eu morrer. E ela obedeceu. Agora você pode fazer um desafio para os seus alunos. Será que eles também obedecem? Peça para que eles fiquem 2 minutos quietos, sentados, sem falar, sem olhar para o amigo, bem quietinho. Você vai ver como vai ser difícil, porque crianças de 5 e 6 anos não ficam quietas. Elas podem estar te ouvindo, mas elas estão balançando o braço, estão balançando a perna, estão mexendo, estão olhando o cabelo, estão olhando para o amigo do lado. É bem difícil elas ficarem quietas, quietíssimas. Se alguém se mexer, você marca no quadro. E assim faz essa brincadeira. Daí eles vão ver como é difícil obedecer. Raabe teve que obedecer certinho como eles falaram. E ela fez. E aconteceu que os muros caíram e a casa dela ficou inteira. Isso foi um grande milagre que o Senhor fez. Nessa parte, no final da aula, você traz que Deus nos ama muito. Deus poderia ter falado assim para ela, não, essa mulher é uma mulher que não tem Deus, não tem no coração, que essa mulher é uma mulher idólatra, é uma mulher ruim, eu não quero saber, ela também vai morrer. Deus podia ter feito isso, mas ele não fez, porque ele amava ela. Então, o que aconteceu? Ela se colocou no lugar, se colocou na presença de Deus, falou, eu vou obedecer você, e Deus falou, eu vou te salvar se você me obedecer. E daí a gente tem o amor do nosso Jesus, certo? Que Jesus nos amou assim, como Deus amou Raabe. Deus, ele nos deu a vida de Jesus. Ele nos deu a Jesus, e quem tem Jesus no coração consegue ser salvo pelo amor do Senhor, pelo seu sangue derramado na cruz. Então nós temos acesso a esse amor. Deus nos ama muito, porque também nós somos pecadores, assim como Raabe era pecadora. Deus ama assim um ladrão, Deus ama uma pessoa que faz corrupção, Deus ama tantas pessoas e Ele está disposto a salvar, mesmo que a pessoa não seja dele. Ele está disposto a salvar, não deixar que nada de mal aconteça, porque Deus nos ama. Então traga isso para o seu aluno, trouxe uma cruz dentro do coração, porque quando nós estamos com Deus, quando nós temos Jesus no nosso coração, o Senhor opera milagres e maravilhas na nossa vida. Então, a nossa aula gira em torno do amor que Jesus tem por nós. E depois disso você fala sobre o nosso versículo bíblico. O nosso versículo bíblico é muito propício. O Senhor Deus é bom. Naum, deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu não decorei tudo. Naum 1 e 7. O Senhor Deus é bom. E daí você fala que Deus nos deu o amor de Jesus. Deus nos deu o amor, Deus nos deu a vida do Senhor. E o Senhor Deus é bom em todos os momentos, porque Ele não precisava se importar com a gente. Uma vez eu falei para os meus alunos na sala, pessoal, pensa bem, Jesus lá no céu, quando Deus falou assim, Jesus desce na terra para salvar essa humanidade, Ele podia muito bem falar assim para Deus, não pai, eu não vou salvar esse povo que é ruim, que não se importa com ninguém, que não ama o próximo. Ele podia ter falado assim, não vou, mas Deus nos amou acima de todas as coisas, Jesus nos amou acima de tudo e Ele se doou por nós. Então a gente tem que sim propagar esse grande amor e como Deus é bom para conosco. Nessa parte do versículo, eu não trouxe o versículo escrito para vocês, mas vocês podem escrever ele no quadro e eu trouxe uma dinâmica bem gostosinha de fazer com as crianças. Mas antes
de fazer a dinâmica, você pode repetir o versículo para eles decorarem um pouquinho, e daí depois vocês coloquem a música das 3 palavrinhas, o volume 4, Deus é Bom. É uma música muito legal, eu encontrei ela ontem na internet, talvez você já tenha visto. Ela é uma música que fala assim, Deus é bom para mim, né? Deus é tão bom, Deus é bom para mim. E ela fala em português, depois ela fala em inglês, depois ela fala em chinês, em espanhol e em português de novo. Então é uma música bem gostosa de fazer com os alunos. Também tem aquela, meu Deus é bom pra mim, comigo vai. E também tem aquela, né, é muito bom ter Jesus no coração. Então pode escolher alguma dessas músicas para você fazer. Mas essa, meu Deus é bom, é muito legal, das 3 palavrinhas, foi o último lançamento deles. Então é muito bacana e casa bem com a nossa aula. Depois você pode fazer a dinâmica. Eu trouxe assim, ó. A coroa representa Deus. O joinha, né, na parte do versículo é o Senhor Deus. O joinha aqui da mão, eu desenhei, significa é bom. E a Bíblia é a parte da referência, Naum 1 e 7. Então daí você vai levantar, toda vez que você levantar a coroa, eles vão falar o Senhor Deus. E toda vez que você levantar o joinha, eles vão falar é bom. Então você pode fazer essa dinâmica assim, é bom, o Senhor Deus. É bom, Senhor Deus. O Senhor Deus é bom. O Senhor Deus é bom. E fazer isso com eles, para eles estarem repetindo. E depois também, né, colocar Naum 1 e 7. Ou você pode só fazer primeiro só Naum 1 e 7, Naum 1 e 7. E depois é bom, o Senhor Deus é bom. E assim por diante. Tá? É uma dinâmica para vocês estarem aplicando na parte do versículo. E para finalizar a parte da aula, você pode estar trazendo um jogo para eles. Eu fiz aqui, deixa eu pegar para vocês, um jogo da memória. Mas eu fiz assim, ó, a parte da figura e da palavra escrita. Se você tem alunos que já já conseguem ler, já estão alfabetizados, dá para fazer assim, Jericó e a parte escrita. Que é bem legal essa parte desse jogo da memória ser escrita e figura. Auxilia eles também na parte da leitura e da escrita. Mas você pode também fazer esse joguinho com as 2 figuras. Então eu trouxe assim, ó, família, Jericó, Raabe, Josué. E daí tem outras figuras e o nome deles. Isso também vai estar lá no PDF para vocês. Vocês podem fazer alguns jogos, dividir a turma em 3 aqui, em equipes de 3, em equipes de 4, para eles estarem brincando com os nomes das pessoas que estão relacionadas à lição e que vão se lembrar da história que que a gente contou durante este domingo. Para fazer a parte da linha do tempo, vou pegar aqui para vocês verem, a linha do tempo é o nosso álbum de histórias. Daí você pode, no finalzinho da aula, relembrar as histórias. Não precisa ser necessariamente antes de cada aula. Pode ser no finalzinho, né? Relembrar a história número 1, a número 2, 4 e assim por diante. As meninas colocaram figuras aqui. A lição 6, a Pri esqueceu, mas ela vai trazer na próxima aula. Mas aí essa aqui, você pode fazer a casinha mesmo. Colocar a casinha aqui dentro. Você pode, assim, abrir, eu não vou abrir agora, né? Depois eu deixo certinho, abrir e amassar ela, porque como é uma caixinha, ela fica bem bonitinha, bem amassadinha, fica bem certinho aqui para eles lembrarem da casinha, se lembrar da fita vermelha. E se você tiver um tempinho para trabalhar bem isso na sua sala, você até pode falar, a fita vermelha lembra o quê? Lembra o sangue de Jesus, que foi derramado por nós na cruz, e ele é o que nos limpa de todo o pecado, né? Então a fita vermelha lembra o Senhor Jesus também. Toda a parte do Antigo Testamento da Bíblia é uma grande referência a Jesus Cristo, quando foi para o Novo Testamento. Então tudo que é relacionado à parte de vermelho, né, protegendo as pessoas, é relacionado basicamente ao sangue de Jesus, que nem, por exemplo, o sangue que foi aspergido na Páscoa nos umbrais das portas. Referência ao sangue de Jesus. Então a gente tem que lembrar, assim, as crianças que tudo faz referência a Cristo na Bíblia. Cristo é o grande astro, né? O grande
o ator principal das nossas histórias bíblicas. Então, para nossa aula é isso, mas eu ainda tenho uma outra parte para vocês, a parte que a nossa amiga, teve uma professora que nos procurou para perguntar se a gente ia trabalhar alguma coisa sobre o carnaval. Essa aula, ela bate bem antes da semana do carnaval e é muito legal. Então nós vamos falar um pouquinho agora sobre o carnaval, para que vocês tenham algumas ideias para tratar com seus alunos. Essa é uma historinha de um ratinho, ela vai estar lá no PDF também, é o ratinho Roy. Ele era um ratinho muito curioso, que um dia ele viu um queijo perto de uma caixa, mas ele não percebeu que essa caixa era uma armadilha. Então você vai poder trabalhar bem assim a parte de que ele estava curioso. As pessoas falavam para ele não ir, os amigos falavam para ele não ir, que não era muito bom, mas ele estava com tanta vontade, que ele acabou indo. E quando ele foi, ele acabou caindo na armadilha. E daí você vai fazer ele cair na armadilha. Tem a história bem detalhada no PDF, tá? Não vou contar para vocês agora, mas é bem detalhada. E essa armadilha se chama carnaval. Então, daí você vai trabalhar em cima de que o carnaval é uma festa que ela parece muito feliz, né? Traz muita alegria para o povo, que o povo parece ser muito contente, mas na verdade é uma alegria que não vem de Deus. E a Bíblia diz que a verdadeira alegria vem do Senhor. O Senhor é a nossa força e a nossa alegria, a nossa fortaleza. O Senhor é que nos traz a verdadeira felicidade. Então, quando nós temos Jesus no nosso coração, que nós somos felizes. Então, essa alegria, ela é passageira. Essa alegria que o carnaval traz, ela é passageira e ela é uma armadilha para nós. Então, daí você trata isso com as crianças. É uma historinha bem legal, tá lá no PDF, você pode tratar dessa historinha. Outra parte que você pode fazer, que também tem a ver com a história, é o seguinte. Olha só, nós temos algumas coisas, né, que a gente trata, que a gente traz, que existem nessas festas. Nas festas que acontecem, né, dentro do nosso país, é uma cultura brasileira, só que não é uma cultura para nós que somos servos de Deus. Por quê? Porque Jesus, ele está no nosso coração. Essa festa é uma festa feita para quê? Para louvor do homem. Você vê alguma música que é cantada para Jesus? Algumas coisas que são faladas para Jesus? Não, não tem. Tem falsas alegrias porque essa alegria é passageira, né? Tem idolatria? Tem, porque fala sobre vários, né? Exalta homens, né? As pessoas correm atrás de pessoas que cantam bem. Então, tudo isso é falsidade, é idolatria, é mentira, é fornicação, porque tem pessoas que vão com fantasiadas, as mulheres vão mostrando partes do corpo e os homens estão lá para ver isso também. Então, são coisas que não podem estar no nosso meio, porque quando elas entram no nosso coração, quando a gente está lá fazendo isso, quando a gente vai e faz, elas acabam entrando no nosso coração e vão ficando dentro do coração. E daí você faz isso com as crianças. Olha, eu fiz um EVA, coloquei algumas fitas para deixar esses nomes colados. Então daí você vai colando, o que vai acontecendo? Ó, tudo que vai caindo no seu coração. Quando você está numa festa dessas, vai caindo tudo isso que eu falei dentro do coração. E aí? Como é que fica Jesus no coração? Jesus vai ficando escondido e essas coisas vão aparecendo cada vez mais. E essas coisas não agradam a Deus. Então, o que você quer para a sua vida? Você quer agradar ao Senhor ou não? Você quer viver para Deus ou não? Daí você traz isso, trabalha com seus alunos, com a sua comunidade, para que eles venham ser alertados para não estar participando disso. Porque quando a gente está no meio disso, a gente está sendo influenciado. E quando a gente está sendo influenciado, a gente está deixando cair coisas dentro do nosso coração. E essas coisas não provêm do Senhor, essas coisas não vão edificar ninguém. Então, essas são as duas ideias para vocês. Vocês podem estar pesquisando outras coisas. Eu vou estar deixando um material específico para vocês sobre isso no PDF. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês estudem, se preparem, que vocês possam praticar tudo isso
que a gente traz para vocês dentro da sua sala de aula, pode entrar em contato conosco e nós estamos aqui para auxiliar no que a gente puder. Que você tenha uma ótima aula e que Deus possa te usar para agora e sempre. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até a próxima.